Oi, família! Hoje nós vamos falar sobre a visão sistêmica transpessoal da família. O que é um sistema? É um monte de engrenagem, né? Um monte de peças de uma parte, né? Então, nós, a família, é o sistema, né? E cada membro da família é uma parte desse sistema. Então, o sistema modifica o indivíduo, né? Cada pessoa do grupo, e cada pessoa do grupo pode interferir nesse sistema, né? E na parte transpessoal e espiritual ocorre da mesma forma, né? A gente pode tanto interferir para o bem quanto o mal daquelas pessoas que estão ali, né? A gente, quanto espírito, sabe que tudo é energia, né? Então, quando a gente briga, né? Um casal briga, por exemplo, alguém tem lá um relacionamento extraconjugal, mesmo que seja escondido, mesmo que os filhos não saibam, isso vai atingir diretamente cada membro da família, porque as energias, né, daquela situação, daquele ato, daqueles pensamentos vão influenciar o coletivo, né? E aí, para isso, a gente viu uma história, né, de uma família onde a mulher e o marido brigavam muito, né? A mulher desconfiava que o marido tinha um caso extraconjugal e sempre tentava conversar com o marido longe da filha. Acabavam, né, brigando, porque ele se revoltava muito, assim, ficava muito indignado com a posição da esposa, né? E a filha, sem saber nada, começou a desenvolver ali questões alérgicas muito severas, né, que o tratamento do corpo físico não estava dando conta, até que ela entendeu, né, a mãe procurou ajuda e entendeu os reais motivos que isso estava acontecendo. Então, sim, né, essa influência energética também ocorre, não é só ali o nosso comportamento que vai influenciar dentro da nossa família, tá? Então, a gente tem que ficar bem ligado nisso, né? E claro, né, dentro de uma relação de pais e filhos, né, a gente sabe que a gente pode dar ali estímulos, né, positivos, né, e negativos, né? Aquele pai, aquela mãe que chega pro filho e diz que é um imprestável, que não sabe nada, que é inútil, que não simplesmente é pra nada, que nunca vai ser ninguém na vida, vai estar fazendo na mente dessa criança um trauma, né? Ela vai estar criando ali dentro da cabecinha dela um sistema ali que vai acreditar naquilo ali e vai transformar isso numa crença no futuro, né? Então ela vai, a partir do momento que ela realmente acreditar naquilo, ter essa crença, ela não vai mais precisar desse estímulo. Ela vai realmente se sentir incapaz. Tá? E, por outro lado, a gente pode estimular também positivamente, né? De chegar pro filho e dizer, isso, você não sabe ainda, eu posso te ajudar. Quem sabe a gente faz junto. Você vai conseguir, né, estimular positivamente, fazendo com que essa criança se torne, então, um adulto mais seguro, tá? Então, vejamos, né, que a gente influencia na vida, no comportamento dos nossos filhos, desde lá do ventre, lá na barriga, né? A gente já está fazendo essa educação, né? Então, ele divide aqui em 3 estruturas para a gente poder identificar. Essas estruturas são a criança interior, né? Que ela pode ser uma criança feliz, né? Ou ser uma criança ferida, né? É uma estrutura que começa lá no ventre, como eu disse, né? E se forma ali na primeira infância, em especial, né? E vai seguir com a gente durante toda a vida, tá? Então, é o que vai nos fazer chegar lá na vida adulta e ter insegurança, medo, autossabotagem, né? De acordo com as experiências que a gente teve lá na nossa infância. Depois a gente tem a estrutura do adulto egóico, né? Que tem início lá na formação da criança, mas é na adolescência que a gente vê assim, que fica mais reforçado, né? Assim, que começa essa estrutura
a se fortalecer, né? Que é quando o adolescente começa a buscar o seu espaço, tá? Então, o que o autor nos traz? Que aquele adolescente extremamente bonzinho não é saudável, né? Porque ele precisa contestar, ele precisa perguntar, ele precisa buscar ali a sua autonomia e com isso vai gerar alguns atritos, né? Então, do mesmo jeito que aquele adolescente extremamente rebelde, que não aceita ou não, que não conversa, está doente, né? Aquele extremamente bonzinho que aceita tudo também está, né? E vamos lá ao equilíbrio, né? Que é aquele adolescente que busca o seu espaço, busca a sua independência, ter a sua opinião, mas que aceita o diálogo, que aceita conversar e aceita, né, o ponto de vista do outro, né? Quando o pai e a mãe explicam o porquê, ele aceita, tá? Então essa é a segunda estrutura. E a terceira estrutura que nós temos, né, é o nosso adulto essencial, que é a nossa parte amorosa, né? Então, para que a gente possa ter uma recuperação, às vezes, de crenças, de traumas lá na nossa primeira infância, né, que estão lá, que feriram a nossa criança interior, né, a gente precisa fazer com que o nosso adulto essencial converse com essa criança, né, o que é difícil para nós, assim, entender, né, assim, literalmente, né, falando, mas significa a gente se olhar com auto-perdão, com auto-respeito, perceber que aquelas coisas que as pessoas nos falaram no passado, talvez não sejam verdades, que eu posso construir uma nova história, né, e a gente buscar, né, dentro da nossa família, da nossa realidade, as nossas crenças, né, as nossas crenças familiares, que eu posso ter crenças individuais, né, como essas, por exemplo, de me achar incapaz porque escutei isso a vida inteira, né, posso ter também crenças coletivas, né, que o grupo todo acredita, por exemplo, uma família racista, né, então eu nasci num berço racista e nem me dou por conta que sou, porque para mim aquilo ali é natural, é normal. Então, quando eu identifico que essas crenças não estão me servindo mais, né, que elas não servem, que elas não estão corretas, eu preciso mudá-las, né? E aí eu tenho que ter muito cuidado para não ir para o extremo oposto, né, para não ir para o outro lado, que seria o antimodelo, né? Ou seja, sair de um extremo para ir para outro. E isso a gente vai ver melhor no próximo capítulo. Então, meu povo, se pergunte se o seu sistema de crenças, se as coisas que você acredita, que sua família acredita, que são normais para vocês, né? Se são baseadas no amor, né? Se são baseadas no desamor, ou se são baseadas no pseudo-amor, né? E a gente buscar identificar aquelas coisas que realmente não são interessantes para quem quer evoluir, para quem quer se melhorar, né? Que a gente entenda que o sentimento, ele emana energia, que ele emana de todo o nosso ser, né? Por exemplo, quando eu sinto ódio com todo o meu ser. Quando eu sinto amor com todo o meu ser, né? E às vezes, quando a gente está dentro de uma família, dentro de um grupo, a gente não percebe. Às vezes a gente acha que uma coisa que, sei lá, uma família que é super machista, que é super, fechada ali, a pessoa nem percebe que existe outras alternativas, né? Aí quando começa, às vezes, se relacionar com a família do amiguinho, ou num relacionamento, né, um namorado, a gente percebe outros sistemas, né? E aí confronta aquelas ideias que a gente tinha, né? Algumas a gente vai dizer, nossa, minha família é melhor nesse ponto. Outra vai dizer, nossa, é legal a estrutura dessa família. Então a gente aprende a ver outros modelos e ver que existem outras situações, outras alternativas, né? Mas precisamos sempre passar por essa autoanálise, né? Buscar entender quais são os nossos modelos, o que eu acredito, o que a minha família acredita, né? O que eu fui levada a acreditar, né? Quais as minhas capacidades ficaram limitadas pelas coisas que daqui a pouco eu escutei lá no passado, né?
como eu posso tratar isso hoje, sempre lembrando que não é feio, não é errado a gente buscar ajuda, que a gente buscar o auxílio de um profissional de psicologia, né, para poder tratar, né, essas questões psicológicas, para que a gente possa se tratar como um ser humano, né, e a gente possa não deixar que essas coisas afetem também o nosso corpo físico, né. E lembremos, né, com muito cuidado, muita atenção, com muito amor, né, por mais que essas pessoas nos feriram, talvez elas não tenham o conhecimento do que fizeram, né? Era o modelo que elas conheciam, né? Então, o pai, às vezes, que é muito violento, foi esse o modelo que ele conheceu e ele simplesmente repetiu esse modelo. E esses modelos repetem por geração, geração e geração, mas geração, até que alguém resolva romper com esse modelo. Então, vamos olhar com amor, com carinho, com respeito para essas pessoas que não tiveram a mesma capacidade que a gente está tendo de ver. Peraí, isso aqui não serve mais para mim. Não é esse o caminho que eu quero ter com meus filhos, né? Mas também eu não quero sair dessa situação para ir para outro extremo. E é o que nós vamos ver, né, na próxima semana. Então, fiquem com Deus, leiam o resumo. E se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aqui ou nos comentários ou no nosso grupo de WhatsApp pra gente poder debater, né? Tá bem atrasado para variar os nossos resumos de vídeo. E aí no próximo capítulo, assim, a gente entra nesse antimodelo, né? Que é quando a gente sai de um oposto para ir para o outro. E nós vamos aprendendo a lidar a cada capítulo com a nossa família. Fique com Deus.